A eleição está chegando agora. Acho que para quem é candidato, né, tem essa preocupação, vai dando um friozinho na barriga. Para quem ajuda os candidatos, para os profissionais, para quem trabalha na área. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço? E fica essa agonia, porque até 4 meses atrás, acho que todo mundo tinha se preparado, né? Não, porque eu vou para a rua, eu vou fazer um trabalho e de repente não dá mais para ir para a rua. E aí? Como é que nós vamos fazer agora, gente, para pedir voto? Claro que a eleição desse ano não é igual à eleição do ano passado, né? As coisas mudaram bastante. E se a pandemia continuar desse jeito, para cada panfleto que você entregar que é candidato, para cada papel que você entregar que é candidato, você pode estar passando um vírus, cara. Então a coisa ficou um pouco diferente a partir de agora, eu diria que mudou demais. Mas tem uma reflexão que eu queria fazer também, gente. Eu tenho estudado muito sobre isso. Naquele começo da pandemia, que estava todo mundo assustado, eu confesso que eu fiquei extremamente assustado, ainda estou assustado. A minha máscara está aqui, quer dizer, o tempo todo de máscara usando, ela está aqui guardadinha, não saio de casa sem isso. Recomendo que vocês não saiam também, principalmente as pessoas que vão trabalhar com a eleição, né, gente? Porque nós somos exemplos, né? Vocês que vão pedir voto são exemplo. E eu fiquei em casa, no começo da pandemia, estudando um pouquinho do que acontecia com a humanidade, sabe? Quando o mundo passava por grandes guerras, por exemplo, quando passava por terremotos, vulcões, pandemias, e o que acontecia depois com a sociedade passar dessas grandes catástrofes. E, sinceramente, eu cheguei à conclusão de que isso serve para acelerar tendências. Quem imaginava, gente, que a gente ia ficar fazendo videoconferência todo dia, toda hora, e parece que essas videoconferências já faz mais de 100 anos que nós estamos fazendo, né? Porque todo mundo se adaptou com uma facilidade grande. Enfim, consultas com médicos. A gente vivia dizendo que o médico não olhava na nossa cara e agora a gente pede, pelo amor de Deus, para falar com o médico, sabe, nem que seja pelo vídeo. E muita coisa mudou e muita coisa vai mudar e um monte de paradigmas vão cair. Já estão caindo, né, gente? Então, trabalhar daqui para frente, gente, vai ser diferente. O que eu tenho percebido é que os políticos que já tinham uma certa relação com rede social, que já faziam lives, que já tinham materiais específicos, eles estão bem na frente, assim, sabe? Não significa que não dá tempo de quem não mexe com isso começar a mexer agora. Claro que dá tempo. Eu lembro que antigamente um candidato a vereador, né, colocava uma Kombi com 10 pessoas dentro e o material ia bater de porta em porta. Primeiro que Kombi não fabrica mais. Segundo que 10 pessoas dentro vão presos, né? Porque não dá por conta da Covid, né? E terceiro que se entregar papel, os caras vão fugir de você. Então, gente, a coisa está complicando e a gente precisa ser mais eficiente a partir de agora. Eu trouxe para vocês aqui, gente, acho que 2 grandes recados, que eu acho que serve para candidato a vereador, serve para candidato a prefeito e serve para todo mundo que trabalha com isso. Primeiro, qual é a mensagem que nós vamos passar, sabe, enquanto político? Que mensagem que nós vamos trabalhar? Eu vou ficar discutindo, por exemplo, saúde, como se discutia antes da Covid? Não. É diferente. Eu tenho observado, por exemplo, que aquelas grandes filas na saúde, e eu acho até que acertadamente aí, eu tenho observado bem os governadores aí e alguns prefeitos, principalmente do estado de São Paulo, mas também tem acompanhado das capitais. E o pessoal logo no começo suspendeu as cirurgias, principalmente as eletivas, né, que dava para esperar um pouquinho para sobrar vaga para a Covid. Rapaz, eles estão marcando agora. Quem vai? Não, não precisa. Claro, as unidades de saúde certamente é o ponto onde o vírus mais circula. Então as pessoas vão, se precisarem mesmo, ir, né? Ou seja, os trabalhos relacionados à saúde, gente, as abordagens relacionadas ao sistema de saúde, certamente precisam mudar. É verdade que em um monte de lugar, um monte de cidades aí que nós estamos trabalhando, a saúde já estava colapsada. Eu ouvi muito essa frase, tá ok? Mas eu vou dizer para vocês, é um colapso diferente, é distinto, né? Então precisa abordar de um jeito diferente. E educação, gente? Como é que vai ser da aula daqui para frente? Vai ser igual? O que eu tenho percebido também, alguns municípios se anteciparam a isso. Alguns municípios se prepararam, por exemplo, e se preocuparam para saber se a criança tinha um tablet na casa. Porque senão eles montavam uma plataforma de EAD, os professores, eu acho até que eles se adaptam rápido, né?
é só uma questão de linguagem mesmo, mas se adapta rápido. Mas, cara, aí diga o seguinte, não, meu filho não consegue assistir aula porque ele não tem um computador em casa. Cara, na boa vai ter que ter. Então, as suas propostas, elas precisam ser diferentes daqui para frente. Gente, o mundo está diferente, né? As coisas mudaram. Não dá para fazer campanha política em época de Covid, sabe? Como se absolutamente nada tivesse acontecido. As variáveis mudaram. O teu discurso mudou. A tua abordagem precisa mudar, né? O que significa dizer que essas mensagens todas precisam ser adaptadas no momento que nós estamos passando agora. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar desconexo. E digo mais, cara, não é fácil, já estava meio complicado a gente falar de política. Tirando as radicalizações aí, já estava um pouco difícil de falar de política. E se você falar de política fora de um contexto que nós estamos vivendo agora, cara, você está completamente desconexo. Então não tem jeito. Não dá para trabalhar fora desse contexto que nós estamos vivendo. Então, gente, a dica que eu deixo para vocês, sabe? Necessariamente essas mensagens precisam estar relacionadas com esse novo mundo que nós vamos trabalhar, com esse novo mundo que nós vamos viver, né? Então, eu fico perguntando para você que é candidato a vereador, cara, por que você quer ser candidato a vereador? Não dá para ser candidato a vereador agora pelos mesmos motivos, você até pode ter os mesmos ideais, mas muita coisa mudou. Então é importante você colocar no teu discurso, você acionar o teu discurso, adicionar ao teu discurso, melhor dizendo, esses elementos, porque o teu bairro mudou, a tua cidade mudou, o nosso país mudou, o mundo inteiro está diferente. E olha, eu não tenho bola de cristal aqui para prever, mas observando um pouco o comportamento e, como eu disse no começo da nossa live, o que acontece com a humanidade em momentos assim é que as pessoas também mudam. As pessoas também mudam, né? Então, o que eu posso dizer assim para você, cara, se você gostava da sua vida do jeito que era antes da Covid, então tudo precisa ser mudado agora. Ok? Olha que paradoxo, né? Se você gostava de como era, então precisa mudar agora. Porque não vai dar para ser igual, gente, se a gente não tiver um álcool gel, se a gente não tiver uma máscara, não tiver um certo distanciamento. E aí uma coisa que vai mudar muito, assim, como o brasileiro, assim, o latino, de um modo geral, é um povo muito quente. Nós tínhamos um hábito danado de abraçar as pessoas, de cumprimentar as pessoas com um calor diferente, né? Porque temos aqui uma ideia de que se eu estou próximo, se eu estou abraçando, é porque as pessoas gostam de mim. E como esses critérios emocionais definem o voto, então era uma abraçadada só, né? Uma abraçadada, nem sei se diz um monte de abraço. E todo mundo se abraçando, e beijando, e aperto de mão, e aquela coisa toda. E como é que nós vamos fazer campanha se isso aí não vai ser possível? Complicou um pouquinho, né? Ou não? Ou não? O que vai acontecer? Eu acho que nós teremos, a partir de agora, uma mudança significativa no pilar da comunicação. Uma mudança significativa no pilar da comunicação. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não estou querendo dizer que é ruim ou que não é, até porque são propagandas ótimas. Mas imagine uma campanha, por exemplo, do Lula presidente, sem abraço, sem beijo, sem aquelas convenções, sem aquelas aglomerações. Vocês são capazes de imaginar? Eu não. Porque sempre foi assim, né? Então, gente, esses programas eleitorais serão diferentes, né? Os trabalhos serão distintos. Para você que está me assistindo agora aí, que é candidato a prefeito, muita coisa mudou. Eu acho que nós vamos ter aí uma diminuição dos critérios emocionais da campanha e nós passaremos a ter um aumento dos critérios racionais da campanha. Como, por exemplo, é na Europa, né? Lá as pessoas se abraçam menos do que a gente aqui. Lá, o campo das ideias, lá, essas discussões que envolvem esses lados racionais são mais intensos do que aqui, né? Então, a gente vai ter, pela força da pandemia, que mudar o hábito de fazer campanha. E vai ter que mexer no jeito de comunicar também. Ou seja, a mensagem precisa ser redefinida. A mensagem precisa ser redesenhada. E aí vem outra pergunta, e o meio? Qual é o meio de comunicação que nós vamos trabalhar? Primeiro, que a Justiça Eleitoral proibiu tudo, não pode mais nada. E segundo, que eu não posso entregar mais nada. Eu tenho o quê? Rede social para trabalhar só e mais nada?
Eu acho que eu tenho feito uma média, principalmente no estado de São Paulo, onde eu atuo com uma intensidade maior, um pouco no Paraná, um pouco no Rio, um pouco em BH. Mas especificamente aqui em São Paulo, eu percebo que um grande número de candidatos tem rede social, tem Facebook, quem não tem já está procurando, tá ok? E eu percebo também que quase todo mundo tem WhatsApp. E isso pode ser importante. Agora, você imagina se todos os candidatos da cidade começarem a mandar 10 WhatsApps por dia para a cidade inteira, o povo vai te xingar também, né? Vai dizer, pô, pelo amor de Deus, esse cara manda WhatsApp toda hora para mim. Só que quem está na tua lista de transmissão também está na lista de transmissão do outro. Então ele vai acabar recebendo 30, 40, 50, 60 mensagens por dia na semana da eleição. Vai ser a mesma coisa que aquele monte de santinho na rua que o povo jogava, imaginando que aquilo dava voto para ele lá, né? Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Então, Duda, como é que eu vou trabalhar, cara? De que jeito que eu vou fazer campanha? Eu vou desistir, né? E aí eu te digo que é sempre na crise que as oportunidades aparecem. E eu, particularmente, gosto muito de quando muda a regra. Porque quando muda a regra é igual para todo mundo. Tá todo mundo começando. Então eu acho que você tem uma chance absurda agora, sabe? De tentar fazer o teu trabalho, a tua plataforma, do teu jeito. A rede social deu pra gente, deu pro eleitor e deu pra você, candidato, uma força absurda. Porque às vezes as pessoas não tinham tanta segurança assim de se manifestar numa reunião, num café. Mas na rede social ela vai lá, ela fala, ela xinga, né? Ou ela elogia, ela emite a opinião dela. Né? Então, as pessoas estão cada vez mais poderosas por conta das ferramentas. O que significa dizer que o teu conteúdo tem que ser cada vez mais inteligente. Outra coisa que eu tenho visto aqui, gente, e isso me incomodou demais, é que, por exemplo, com essa Covid mudando a humanidade, eu vi os políticos, né, e aí os grandes representantes que nós elegemos, que o povo brasileiro elegeu, né, que os estados elegeram seus governadores, os próprios prefeitos que foram eleitos, politizando a Covid. Isso me deixou muito chateado. Gente, está morrendo gente no mundo inteiro, cara. Né? O país não está numa situação legal, a gente está com um monte de problema. O cara vai ficar discutindo agora se vai usar o remédio A ou o remédio B, porque tem que resolver isso é médico. Então não entra nessa discussão, cara. Não queira fazer da Covid um palanque para o teu trabalho, sabe? Nós precisamos resolver o problema. Então, quanto mais a gente conseguir resolver esses problemas relacionados à Covid, mais as pessoas vão prestar atenção no que você está falando. Por uma coisa óbvia, porque você está falando alguma coisa que faz sentido para aquela pessoa. Gente, não é à toa que a aprovação do presidente Bolsonaro caiu. Porque uma das perguntas que eu vi em muitas pesquisas, inclusive pesquisas que o próprio professor Paulo fez, na tua opinião, o presidente Bolsonaro agiu corretamente com o assunto relacionado à Covid ou não? E o número das pessoas que disseram não agiu corretamente, foi absurdo, né? Então, dependendo do lugar aí, 75% das pessoas não concordaram com a ação dele relacionada à Covid. Eu te pergunto, tá bom, mas e o teu governador? E aí eu via 40% das pessoas, 60% não. Eu digo, mas então quem é que nós vamos seguir como líder? Em quem nós vamos confiar? E aí você viu um fenômeno muito interessante acontecendo. A maior parte dos prefeitos dos municípios subiram. Porque as pessoas meio assim, Bolsonaro brigando aqui em São Paulo, Bolsonaro com Dória brigando, aquela coisa toda, não sei o quê, um xingando o outro. E o povo, cara, nós queremos saber como é que eu vou resolver o problema da Covid. Então, os pré-candidatos a vereador, ou principalmente quem já estava na cadeira, que se posicionou, dizia, não, agora nós vamos ficar em casa. Não, agora nós vamos fazer assim, agora eu vou testar as pessoas, agora sim. E eu percebi que isso aproximou muito o eleitor do seu líder, né? E aí os líderes começaram a fazer live, o povo começou a gostar, e aquela coisa toda, e não sei o quê, e inflou os números, e eles estão felizes da vida. Eu te digo que isso é como se fosse uma fogueira, assim, sabe? No momento mais alto das lenhas. O fogo vai abaixar, tá ok? Agora, e o que vai ficar disso? Né? Foi suficiente para aquecer o ambiente? Não foi? Como é que ficou isso? Claro que uma cidade é diferente da outra, mas o que eu quero dizer a você, gente, se a eleição vai ficar mais racional, é fundamental que você se aprofunde nos temas que são capazes de mudar a vida das pessoas.
né? Eu tenho percebido que muitas candidaturas são fundamentadas em pessoas que até querem ajudar, mas não sabem como. Então, o que eu quero dizer aqui para você, gente, o campo está aberto. O campo está completamente aberto. Porque as variáveis pelas quais as pessoas escolhiam o candidato estão mudando. Estão mudando, né? Então, você precisa estar inserido nisso. A Covid causou um problema danado aí com essa questão do desemprego, né, gente? Muita gente perdeu o emprego. Tivemos uma boa ação do governo federal aí para as empresas para tentar segurar o salário. Algumas empresas não resistiram, né? E nós vamos ter um problema sério para resolver também. O que eu quero dizer para vocês é, também não dá para ter uma plataforma, principalmente você que é prefeito, que é candidato a prefeito, que é pré-candidato a prefeito, não dá para ter uma plataforma de como reconstruir tua cidade pós-Covid se você não tiver uma política de desenvolvimento econômico muito bem fundamentada, né? Então, é fundamental que se trabalhe isso de uma maneira adequada, tá ok? Mas também não é no blá blá blá, sabe? A mesma coisa acontece com o candidato a vereador, gente. As bandeiras, sabe, dos candidatos a vereador também sofrerão mudanças, né? Eu vejo agora esses candidatos, sabe, que trabalham mais com bandeiras setoriais e não regionais. Eu acho que esses candidatos, eu tenho certeza absoluta que esses candidatos também terão vantagens. Porque normalmente, via de regra, não é 100% dos casos, mas a maior parte dos casos, ou o vereador está ali representando a tua classe, a tua categoria, ou o vereador está representando ali o teu bairro. Esse voto regionalizado, né, ele tende a ter uma divisão maior do que o voto que é setorial. Então, gente, na tua plataforma, tenha o teu setor muito bem definido. E se não tiver, está na hora de fazer parceria com alguém, para que você possa ter esse setor bem definido, porque isso vai te ajudar um monte, né? E te digo mais também, esses votos setoriais normalmente já têm os canais definidos. Esse povo já tem lista de transmissões de WhatsApp. Esse povo já tem grupos específicos que eles estão lá nos canais do YouTube. Então você também precisa pegar carona nessas ferramentas que já existem, né? Algumas pessoas que já têm isso formatado, sim, vão ter vantagens, é verdade. Mas dá tempo de você fazer a tua plataforma ou fazer parcerias com alguém que tem essa plataforma. E por que nós vamos fazer essas parcerias? Por que essas pessoas vão topar fazer essa parceria com você, concordar? Em função do tema que você está defendendo. E se o tema que você está defendendo, né, tiver uma relação com o tema que aquele canal defende, certamente a pessoa então não vai hesitar em te apoiar, porque aquele conteúdo é um conteúdo que interessa bastante. O mundo mudou, não é mais o mesmo. O jeito de fazer campanha mudou, não é mais o mesmo. Então reveja os seus conceitos. Segundo, a mensagem que você deve passar. Estuda muito a mensagem que você vai passar, sabe? E muito cuidado com o jeito de passar. Porque se você inventar uma mensagem, se ela for fraca do ponto de vista de conteúdo, as pessoas vão te descartar com uma facilidade maior. Mas se a tua mensagem for uma mensagem que faz sentido para um grupo bom de pessoas, essas pessoas se transformarão nos teus seguidores, ok? E por te seguir, vão compartilhar tua mensagem. E a terceira que eu passei é o meio que nós vamos estar trabalhando. Com certeza absoluta, os meios eletrônicos, a partir de agora, as redes sociais, farão todas as diferenças. Antes de eu concluir aqui, eu me recordo que há uns 4 anos atrás, eu escrevi um tema onde eu falava um pouco da diferença do eleitor para o seguidor. E eu vinha sentindo isso com o tempo, né? Eu já tinha defendido isso há um bom tempo atrás. Talvez eu penso que quem já viu uma palestra minha já tinha entendido que eu estava prevendo essa coisa de que a eleição ia ficar cada vez mais intensa nas redes sociais. E com a pandemia isso acelerou numa velocidade absurda, gente. Então, o seguidor hoje é a bola da vez, o seguidor hoje é a pessoa que está encabeçando as coisas, o seguidor hoje é a pessoa que vai te ajudar. Ou seja, só que o seguidor, gente, ele é mais exigente. O seguidor não se contenta com um abracinho, até porque ele não vai receber abracinho, né? Então,
o conteúdo que você vai trabalhar, e a plataforma que você vai trabalhar, os canais que você vai dirigir, a mensagem que você vai usar, precisa ser uma linguagem de rede social. Não, gente, a eleição está chegando aí e eu acho que a gente precisa, sim, de sorte, mas a gente também precisa ter alguma coisa a mais do que isso, gente. Essa é uma eleição que nós vamos precisar, sabe, do coração, da cabeça, muito bem focado na mensagem que você vai levar. E ninguém ganha eleição sozinho, gente. Ninguém ganha eleição sozinho, né? É preciso ouvir mais do que nunca, sabe? E o que eu desejo a vocês é que vocês tenham a sensibilidade, gente, para fazer essa eleição de vocês de uma maneira correta. Desejo também que boa sorte para vocês, quero que vocês vençam as eleições. E eu tenho um pedido para fazer para vocês, gente. Se vencer a eleição, faça tudo o que você puder para ter um bairro melhor, para ter uma cidade melhor, para a gente poder construir um país melhor. Não existe na nação ninguém que consiga conduzir um país desse tamanho se não for através da política. Eu confio demais e acredito demais no trabalho de vocês. Boa sorte, gente. Muito obrigado.